Professor Miquel aqui, professor de História, e hoje iremos trabalhar a Revolução Francesa, assunto bastante importante e necessário para vocês aí compreenderem o mundo que vivemos hoje. A Revolução Francesa vai ser um marco para o mundo contemporâneo, tá? Vai marcar ali o finalzinho do mundo moderno para o mundo contemporâneo. A revolução, o que é uma revolução? A revolução é uma mudança radical na sociedade, é uma mudança de pensamentos, é uma mudança econômica e política, ok? Mas quais foram os fatores que levaram a acontecer a Revolução Francesa? Por que eles queriam mudar o regime? Vamos lá ver o contexto histórico da época. Século XVIII, a França ainda vivia um regime feudal, agrário, bastante agrário, ok? E a burguesia, inspirada ali por ideais iluministas, visavam acabar com o direito divino dos reis, ou queriam acabar com o poder absoluto, especificamente de Luís XVI, o rei da França da época. O rei Luís XVI era um rei vacilante. Como assim, professor, um rei vacilante? Era um rei que tinha muitas falhas no seu governo. Era um rei que o povo chegava a questionar se ele realmente era escolhido por Deus. Por quê? O rei Luís XVI ele teve um probleminha que impedia ele de ter filhos. Então, quando ele foi gerar herdeiros, o seu governo já tinha sido bastante questionado. Por quê? Naquela época, ter filhos era muito importante e era muito importante para o rei deixar um herdeiro no trono. Então, o seu governo foi alvo até de chacotas por conta disso, né? Por conta dele não gerar um herdeiro. Ok? O rei Luís XVI ele se envolveu em vários acabou se envolvendo com conflitos externos que não era necessário ele se envolver, acabou tendo gastos, bastante gastos com esses conflitos. E ainda tinha mais fatores que a nobreza e o clero não pagavam impostos, quem pagava era só o povão. Tá? Só lembrando que tinha 3 estados. Tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povão, junto com a burguesia, os mais pobres. E, no caso da burguesia, que apesar de ter dinheiro, não tinha um status. E ainda, a França vivenciava uns invernos bem rigorosos, ok? Prejudicando ali a colheita. Então, o preço do trigo, do material para fazer o pão, foi lá para cima. Então, o preço do pão subiu bastante. O pão era um dos principais alimentos daquela época, o pão. Então, as pessoas chegavam a saquear os comércios, padarias para ter alimento, tá? A França vivenciava um clima de bastante crise. E crises que eram vivenciadas só pelos mais pobres. E em consonância a isso, apesar do povo estar vivenciando a crise, Maria Antonieta, a rainha, realizava vários gastos no seu palácio suntuoso, exuberante, Versalhes, símbolo de poder, ok? Então, Maria Antonieta fazia vários gastos, Maria Antonieta não repetia roupas, Maria Antonieta não tinha freios, gastava mesmo, ok? Então, tal que foi habilitada de Madame Deft, tá? Enquanto isso, o povo passava fome. E aí, será que o rei era mesmo escolhido por Deus? O povo começou a se questionar com isso, né? A mentalidade da época. Tudo isso no ar já tinha ideias essas que criticavam aquela velha ordem do antigo regime marcado pelo absolutismo, feudalismo, tá? Direito divino dos reis, ok? Então, que ideias eram essas? As ideias iluministas, ideias essas que trabalhamos nas aulas anteriores. Se você não se lembra o que é o iluminismo, volte e veja lá minhas aulas anteriores, tá? Então, um dos principais leitores das ideias iluministas foi Maximiliano Robespierre, né? O principal líder ali da Revolução. Ele era leitor de Rousseau. Rousseau é esse que vai inspirar os ideais da Revolução Francesa.
liberdade, igualdade, fraternidade e revolução, ok? Então Maximilien Robespierre era um dos representantes ali da esquerda. A própria ideia de esquerda e direita vai surgir naquela época. Se tinham os jacobinos, que eram os jacobinos, os radicais, aqueles que defendiam uma mudança radical na sociedade. E se tinham os giroldinos. Giroldinos eram mais pacíficos, tá? Tem que ver com calma as coisas. Mas os jacobinos não. Os jacobinos defendiam a mudança radical. Os giroldinos queriam conservar ainda seus privilégios. Eles eram conservadores. Eles eram e deram origem à direita, né, como compreendemos hoje. Então, esses eram os principais partidos, giroldinos e jacobinos. Ok? O principal líder dos jacobinos foi Maximilien Robespierre. E, como falei anteriormente para vocês, o rei passou a ser bastante questionado. Seu teoria do direito divino, a teoria do direito divino passou a ser questionado, tá? O terceiro estado passava fome. Só que essa crise se alastrou também ao segundo estado. Então, se o terceiro estado e o segundo estado estão passando fome, eles vão se revoltar. Então, o rei, ele vai convocar os estados gerais. O rei ele vai convocar os 3 estados, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado sempre voltavam juntos, tá? Para tudo. E como é que o terceiro estado ia ganhar se os dois voltavam juntos? Só que dessa vez vai ter o conflito aí, tá? Então, o rei ele vai vacilar, porque ao convocar os estados gerais, não acontece como ele queria, ok? Então, eles vão forçar o rei a montar uma carta, tá? De direitos, declaração de direitos. Essa que vai ser montada ali, né? De fato, até 1791 ela fica de fato pronto. Então ali vão acabar fundando a Assembleia Constituinte. O terceiro estado, o segundo estado acabam montando a Assembleia Constituinte, no qual vai ter uma declaração dos direitos do homem, né? Que vai ter ali inspirado pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Que o próprio direitos humanos se baseia nesses alguns pontos aí. E se inicia a fase da monarquia constitucional. Vai de 1789 a 1792, ok? No qual o poder do rei ficaria limitado ao legislativo, limitado aos principais representantes ali, tá? Dos giroldinos, jacobinos e tal, os principais representantes dos estados. E os giroldinos defendiam uma mudança com manutenção dos privilégios. Só que os jacobinos eram mais radicais. E devido ao clima de insatisfação, de fome, de miséria, o povo vai ser radical, vai tender mais para o lado da esquerda revolucionária, tá? Que eram os jacobinos. Aí, em 1792 a 1795, se entra a fase da Convenção Nacional, formada pela maioria dos jacobinos, a pequena burguesia e também os sans-culottes, tá? Os sans-culottes recebiam esse nome por conta de eles não usarem calças apertadas como os ricos usavam, tá? Eles usavam até a altura do joelho. Os sans-culottes eles eram assim chamados pelo fato de utilizarem calças compridas e largas, né? Contrariamente aos ricos. Então eles foram um grupo bastante atuante, né? O povão ali bastante atuante na Revolução Francesa. Só ratificando que
O estopim para a Revolução Francesa aconteceu com a questão da queda da Bastilha, né, em 14 de julho de 1789, ok? Então, com a queda da Bastilha, um dos principais símbolos do feudalismo ainda, né, a Bastilha era um símbolo do feudalismo, vai ter o estopim para a Revolução Francesa, que era um símbolo, né? As mulheres vão atuar bastante na questão da queda da Bastilha. Elas vão tomar a frente, né? A chamada ali peixeiras, mas elas vão tomar a Bastilha. Bastilhas que era guardada as pólvoras, né? Para as armas. Então as mulheres vão tomar a frente. Então, 14 de julho de 1789 se tem a queda da Bastilha, se inicia a questão da fase constitucional, né? E acaba se radicalizando o conflito com a Convenção Nacional, tá? Então, o rei Luís XVI e Maria Antonieta acabaram sendo guilhotinados em 1793, vão morrer na guilhotina. A guilhotina vai surgir aí, tá? Que vai ser uma forma de ter a morte rápida. Então vai ser muita gente guilhotinada, 14 meses, mais de 17 mil pessoas vão ser guilhotinadas. Vão ser liderados ali pelo Maximilien Robespierre e se inicia a fase do terror jacobino. Então, Maximilien Robespierre vai matar muita gente, né? Todos aqueles que eram de contra os ideais revolucionários, todos aqueles que eram contra a revolução eram mortos, ok? Então, assim, as coisas vão fugir um pouco do controle, porque o Maximilien Robespierre vai mandar matar até mesmo os próprios jacobinos. Então, muita gente vai ser morta naquele período, tá? Então, resumindo para vocês, vamos ter o estopim, que faz a queda da Bastilha, se inicia a monarquia constitucional, que é criada a Declaração dos Direitos, inspirada pelos ideais iluministas de fraternidade, igualdade, né, e liberdade. E depois inicia a fase da convenção, que de fato os jacobinos vão assumir o poder, que é a fase de 1992 a 1995, que a maioria ali era jacobino, tá? Que vai ter vai ser formada também a questão do Comitê Nacional, Salvação Nacional, que vai acabar legislando ali. Essa fase vai ser morto bastantes pessoas por conta de ser acusado de ir contra os ideais revolucionários. A Revolução Francesa vai defender a razão, que é inspirada por ideais iluministas. Vai ser criado um novo calendário, okay? O calendário que vai ser inspirado nos dias, inspirado nas estações, inspirado no tempo. Então vai contrariar a questão do calendário cristão, né, que tem por marco o nascimento de Cristo, marca o cristianismo. Já lá a Revolução Francesa não. Então a Revolução Francesa põe fim à velha herança feudal, tá? E vai ser muito importante. Porém, assim, ainda não vai se consolidar tudo, né? Porque apesar de ter igualdade, fraternidade e igualdade, liberdade e fraternidade, ainda vão manter as antigas colônias na África. Existiam colônias ainda, ok? Então Maximilien Robespierre vai iniciar uma fase do terror ali que vai perseguir bastante pessoas vão ser guilhotinadas, tá? Vai ser uma fase bastante sangrenta, ok? E até mesmo padres vão ser guilhotinados. E assim, em 1794 vão acabar dando um golpe do novo termidor. Vão acabar mandando para a guilhotina aquele que guilhotinou muitos, que foi Maximilien Robespierre. Então o golpe do novo termidor vai estar fim à fase do terror, tá? E Maximilien Robespierre vai ser guilhotinado junto com outros jacobinos, outras pessoas que
eram radicais ali naquela época, e se inicia a fase do diretório, tá? Que era governado ali por 5 pessoazinhas. Então a fase com o golpe do novo Termitor, né, com a retirada ali de Maximilien Robespierre, se inicia a fase do diretório, ok? Então, com o fim da fase do diretório, logo após vem Napoleão Bonaparte e vai consolidar alguns ideais franceses e tal. Só que esse é um assunto para a próxima aula. Então, a Revolução Francesa vai ser muito importante, pois irá consolidar de fato o pensamento contemporâneo, vai acabar instalando a questão da razão, rompe com os últimos resquícios feudais, haja vista a queda das Bastilhas, tá? Ok? Então, acaba influenciando ali toda a Europa. Todos os outros países também vão acabar se inspirando na questão dos ideais franceses, não vão aceitar mais o absolutismo, não vai ser mais aceito, vai ser bastante criticado. Então as coisas não serão mais como eram antes, depois da Revolução Francesa. Então essa é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, estou aqui para tirá-los. Valeu!